Já tá gravando. Vamos lá, novamente boa tarde para vocês. Na semana passada, a gente tinha começado... Na verdade, nós tivemos dois momentos na semana passada, né? Conversamos um pouquinho sobre a utilização de matrizes. E nesse gancho também, a gente já começou a discutir um pouquinho sobre as strings. Tudo bem? Eu vou passar aqui rapidamente só para a gente dar uma relembrada. Que ficaram faltando ainda algumas coisas para a gente ver. Então, as strings, né, elas são utilizadas como uma forma de armazenar cadeias de caracteres. Em outras palavras, para a gente conseguir armazenar texto que não seja representado por apenas um único caractere, nós temos a necessidade de utilizar as strings, que são representadas no formato de vetores de caracteres. Tudo bem? Então, na declaração de uma string não tem nada diferente, só tem alguns detalhes que a gente precisa perceber. Quando a gente faz a leitura de uma string, nós temos que o último caractere que sinaliza o final dessa cadeia dessa sequência de caracteres é o /0. Então, se a gente quiser, por exemplo, armazenar uma string de 10 caracteres, o vetor criado para isso precisa ter, no mínimo, 11 posições. Tudo bem? A gente não percebe a existência desse /0, que é o finalizador, mas ele está, sim, representado no vetor. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me parar. Tem um exemplo, né, que a gente viu até na semana passada, de a declaração, né, de uma string com 10 posições, tudo bem? E nesse caso, a gente está colocando o conteúdo Maria. O que teria representado de fato na memória? Então, a partir da primeira posição, vai ser armazenado o primeiro caractere, que é o N. Na sequência, que é a segunda posição de índice 1, vai ser armazenado o A, na sequência o R e A, e olha só quem está aqui no final. Na sexta posição, que tem índice 5, a gente tem o caractere que sinaliza a finalização dessa palavrinha, tudo bem? No caso desse nome, que é o /0. Então, por favor, não se esqueçam disso. Na sequência, vimos também como fazer a leitura e a escrita também de strings, ok? A gente passa a utilizar uma nova biblioteca, que é a string.h, e a gente vai ver que tem umas funçõezinhas, a gente vê hoje, algumas funçõezinhas de manipulação de string, tudo bem? Então, lembrando que se a gente utiliza apenas o scanf sinalizado com o %s para fazer a leitura de string, existem alguns problemas que ocorrem. Se a gente tiver palavra composta, depois do espaço não é pego esses outros caracteres, e um grande problema que pode acontecer é como a gente não especifica o limite de caracteres que pode ser armazenado naquela string. Tudo bem? Então, a gente passa a representar, através, né, de expressões regulares, uma certa regrinha de quantos caracteres no máximo a gente lê e até qual caractere que a gente armazena, que no caso é o /n. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Só relembrando rapidamente o que a gente discutiu na última aula. O STDIN é o quê mesmo? Você repete para mim, Marcelo, por favor? STDIN. STDIN, ali depois do F. Ah, tá. Aqui? Isso. Tá. É a limpeza do buffer. Obrigada até por me lembrar, Marcelo. Para que não aconteça problemas de pular a leitura, que é por conta do /n que vai ficando no buffer, a gente pode utilizar essa funçãozinha de limpeza de buffer. Tudo bem? Então, é o setBuff, que é de modificar o valor do buffer. E dentro dessa função, né, isso representa uma função, a gente precisa especificar qual que é o buffer que vai ser limpo. Nesse caso, é o stdin. Tudo bem? É o buffer padrão de entrada, é o Standard Input, que é a leitura através do teclado. E vírgula null, porque a gente está fazendo o quê? É como se a gente estivesse atribuindo esse valor nulo para esse buffer, ou seja, fazendo a limpeza. Tudo bem, Marcelo? Ficou claro? Maravilha. E a gente
como um hábito, né? Colocar essa limpeza de buffer sempre antes da leitura. Para escrita não tem necessidade. Bem, então só para evitar possíveis problemas, né, depois na leitura, antes de fazer uma leitura, a gente coloca um set buffer, ok? Limpeza de buffer. E só pra gente finalizar aqui, né, o printf não tem nenhuma restrição, não precisa limpar buffer, não precisa especificar a quantidade de caracteres, a gente pode usar simplesmente com a sinalização de 1%S. Tudo bem? E outro detalhe, pessoal, se vocês perceberem aqui, essa string, ela não deixou de ser um vetor. Só que agora a gente não tem o e-comercial mais, porque não é uma única posição de memória. E, da mesma forma, né, nós não temos também especificação do índice da posição. Pode acontecer de a gente querer trabalhar com os caracteres isolados de uma string. Nesse caso, a gente colocaria, então, o colchetes aqui com o índice. Agora, considerando a string como um todo, a gente não tem um e-comercial e não tem a posição específica também, não tem um índice vinculado. Até aqui tranquilo? Professora, Sim. por que o primeiro scanf lá da primeira leitura não é recomendado? Eu não entendi essa. Por 2 fatores aqui, Ângelo. Se a gente utilizar o scanf nesse formato e tiver um espaço no meio da string, ele desconsidera todo o conteúdo depois do espaço. E um outro problema que acontece também é que a gente não consegue restringir a quantidade máxima de caracteres que a gente pode armazenar. Por exemplo, se a gente faz a declaração desse vetor str com 10 posições, a gente pode ler no máximo 9 caracteres. Se a gente faz a leitura nesse formato que está aqui no primeiro scanf, ele poderia muito bem ler 20, 50, 100 caracteres. E pode dar problema de a gente estar ocupando posições da memória que não foram alocados para armazenar esse valor. Tudo bem? Não é que não funciona, mas tem limitações. Tudo bem? Tudo bem, professora. Obrigadão, obrigado. Maravilha. A gente vai daqui a pouquinho para o CodeBlocks e daí a gente já vê esses detalhes novamente para ficar mais claro para vocês. Pode falar, Marcelo? Não, é que eu ia falar que eu já fiz os testes e realmente é isso mesmo que você falou, tipo, não dá para limitar. Você coloca para ele ler 12, se você digitar 20, ele vai ler as 20. Sim, e aí pode dar problema, Marcelo, porque se na sequência, pode acontecer e pode não acontecer, mas a gente precisa ter esse cuidado. Se na memória foi alocado, né, as suas 12 posições da string, e logo na sequência, a memória, né, na sequência, está sendo utilizada para uma outra variável, a gente pode perder esse valor, porque vai ser sobrescrito. Então, tem que ter cuidado com isso. Tudo bem? Tranquilinho, pessoal, até aqui? Entendi. Tá. Maravilha. Marcelo, a gente até faz esses testes de novo, que ele realmente reconhece, né, mas não é o indicado. Bem, olha só. Quando a gente está trabalhando com string, nós estamos trabalhando com um conjunto de posições, é um vetor, né? E o vetor tem várias posições sequenciais. Existem algumas funções de manipulação de string que foi verificada a necessidade, né? A gente não consegue, por exemplo, utilizar o operador igual para fazer atribuição, não dá para utilizar o igual para fazer comparação. Então, para contornar essa necessidade, existem funções que fazem manipulação em cima de string. Eu trouxe algumas para vocês aqui. Pessoal, eu não esgotei a biblioteca. Tudo bem? É praticamente impossível. Então, algumas que são as mais utilizadas e acabam dando, assim, uns recursos para que a gente consiga fazer as operações básicas. Tudo bem? A primeira coisa, eu vou voltar só um minutinho para mostrar um detalhe para vocês, nesse aqui. Olha só, nesse exemplo, nós criamos um vetor com 10 posições. E, por ter 10 posições, nós sabemos que podem ser armazenados no máximo 9 caracteres. Só que olha o que aconteceu com esse exemplo. Nós temos 5 posições preenchidas com o conteúdo mesmo, né, do nome,
Depois, tem uma outra posição preenchida, mas apenas para sinalizar a finalização. E nós temos 4 posições vazias. Tudo bem? Então, eu queria só que vocês percebessem que é só para a gente entrar na função. Existe uma diferença quando a gente está trabalhando com string de o tamanho do vetor, que é o tamanho total dele, que representa o máximo de caracteres que a gente pode armazenar, e a quantidade de posições ocupadas por aquela string. Nesse caso, seria 5. Tudo bem? Porque o /0 ele não conta nesse caso, apesar de estar armazenado ali. Para isso, nós temos essa funçãozinha strlen, que ela retorna a quantidade de caracteres que estão armazenados naquela string. Se a gente utilizasse essa funçãozinha no vetor nome, ele retornaria para a gente 5, que é a quantidade de caracteres armazenados. Tudo bem? Um detalhezinho só para a gente perceber, todas as funções de manipulação de string, que são da biblioteca string.h, elas começam com str. Tudo bem? Que é justamente de string. Nesse caso, seria de o tamanho da string. String, né? Length. E entre parênteses, a gente passa a string para ser analisada. Tudo bem? Já mostro um exemplo prático para vocês. Eu vou falar dessas 4 funçõezinhas e a gente vê um exemplo. Ok? Então, se eu quero descobrir a quantidade de caracteres, eu posso utilizar essa função que retorna o inteiro, que representa o número de caracteres. Depois, se a gente quiser fazer cópia de strings, que daí o que a gente utilizava antes para outras variáveis, o igual. No caso de strings, como novamente a gente não está trabalhando com uma única posição, nós não conseguimos utilizar o igual. Para isso existe uma função, que é a cópia de string, str, né, string copy, strcpy. E essa função, ela funciona da seguinte maneira. Entre parênteses, a gente precisa passar para onde vai ser copiado e de quem vai ser copiado. Nesse caso, para onde vai, que é o destino, que é o primeiro parâmetro, vírgula, a origem, ou seja, quem vai servir como base da cópia e quem vai copiar. É como se a gente estivesse fazendo isso daqui. Eu estou pegando o conteúdo daqui e copiando para esse primeiro. Tudo bem? Deixa eu fazer de forma prática, porque já tá um tempinho de desânimo, né? Ficar só no slide aqui, vocês vão me bater até. Vamos lá. Só aumentar. Prontinho. Tá todo mundo vendo a telinha do CodeBlocks? Sim, sim. Maravilha. Obrigada, Marcelo. Então, olha só. Tem aqui a estrutura básica, então, né? Do que a gente já tá acostumado dos nossos programas em linguagem C. Lembrando que essa primeira biblioteca é para que a gente consiga utilizar o printf e o scanf. E como a gente vai trabalhar com strings, eu preciso adicionar aqui a string.h. Tudo bem? Então, vamos fazer uns exemplinhos aqui. Eu vou criar, inicialmente aqui, um vetor de caracteres que vai representar a minha, vou chamar de frase aqui. E essa minha frase pode ter no máximo 50 caracteres. Tudo bem? Foi uma escolha que eu coloquei na especificação. Só pra gente, né, relembrar um pouquinho, eu poderia fazer o processo de leitura, né? Pedir para o usuário, olha, digite um texto. E na sequência, vou limpar o buffer para não ter problema. stdin null. E na sequência eu vou fazer a leitura. Então, lembrando aqui o processo de leitura, né? Pra gente fazer uma leitura segura. Eu vou sinalizar o tipo de dado que eu vou ler. E, no caso, é uma string que pode ter no máximo 50 caracteres. Porque eu já vou deixar essa última posição, né, no pior dos casos, para o /0. Então, nesse caso específico, eu posso ler no máximo 50 caracteres. E eu vou dizer que, olha, considera todos os caracteres até você encontrar um /n. E onde eu vou colocar essa string? A partir da primeira posição do meu vetor frase. Novamente, não coloco o e comercial e não tem necessidade de associar um índice, porque não vai ser colocado tudo numa única posição. Tudo bem? Maravilha. Se eu quisesse agora... Professora, não faltou o S, não faltou o S do lado do...
no scanf, Do lado do barra N ali, aí fecha colchete, não faltou o S. não precisa, Ângelo. Nesse caso, não precisa. Você vai ficar só o porcento, o tamanho, entre colchetes, chapeuzinho barra N, o circunflexo barra N. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu até fazer um teste com vocês aqui. Eu vou diminuir um minutinho só pra gente ver acontecendo mesmo. Vou deixar aqui para 10. E vou colocar um printf. Foi o que a gente fez na semana passada. Olha, a palavra lida é uma string. Deixa eu colocar um barra N para não ficar grudadinho. E vou apresentar a frase. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Compartilhar com vocês a tela inteira, senão vocês não vêm executando. Eita. Vamos lá. Eu já retorno aqui para ver se tem alguma dúvida. Olha só. Nesse formato, opa, tá faltando ponto e vírgula, e vamos lá. Ele executou, e a gente especificou que pode ler no máximo 10 caracteres até ele encontrar o barra N. Então, se eu colocar aqui, eu vou colocar meu nome. Tem espaço, tem mais do que 10 caracteres. Eita, deixa eu ver se tem alguma coisa. Joyce foi, deixa eu ver. Frase, deixa eu ver o que ele tá dando aqui. Tá, outro texto. Eu não sei, ele tá implicando comigo, mas deixa eu colocar ainda mais, né? Ele começou a dar problema aqui pra mim com relação à quantidade maior de caracteres. Engraçado que semana passada isso não estava dando. Não sei, algum problema que está aqui no meu computador, provavelmente agora. Mas o que eu queria mostrar para vocês, né? Que na verdade ele devia considerar, nesse caso, apenas os 10 primeiros caracteres. E a partir do 10º caractere ele vai o quê? Simplesmente ignorar o restante. Se a gente coloca aqui simplesmente com %S, vamos ver se agora ele não vai implicar, né? Não, ele tá implicando ainda comigo. Enfim, ele vai dar problema do quê? Consegui mostrar isso para vocês na semana passada. Ele vai considerar, ele vai armazenar todos os caracteres que forem digitados. E além disso, quando ele encontra um espaço, ele não sei o que está acontecendo. Olha só, no caso de não ter espaço, ele vai considerar todos os caracteres, mas percebam que aqui eu tenho mais do que 10. E ele tá dando até um problema aqui pra mim, né? Olha, tá dando problema porque você tá armazenando mais do que você alocou. Então, é justamente por isso que a gente utiliza aqui, né, no máximo, vou voltar aqui para 51 pra gente fazer os outros testes. No máximo 50 caracteres até que seja dado o barra N. Agora, ele lê bonitinho. Tudo bem? Então, olha só. Nesse caso, a gente tem um vetor de 51 posições. Pode ser, não é necessariamente, preenchidos 50 caracteres diferentes. Mas e se eu quisesse saber, por exemplo, quantos caracteres tem ali? Nesse caso, a gente pode utilizar a funçãozinha do strlen. Posso declarar aqui, vou chamar de tamanho. E esse meu tamanho vai receber o quê? O resultado de uma função, que tem o nome de strlen, e entre parênteses eu vou passar a string para ser analisado. Bem, vou colocar um printf aqui, para a gente apresentar o tamanho da frase também, né? Do texto, enfim. Que vai ser um inteiro, vou colocar um barra N, e para apresentar o meu tamanho. Vou colocar para executar. Vou colocar aqui a palavra Ana. Então, olha só. O vetor, pessoal, não confundam isso. O vetor continua tendo alocado para ele 51 posições. Tudo bem? Só que esse tamanho vai depender do conteúdo que está armazenado ali naquele vetor, naquela string. Nesse caso, como a gente digitou apenas 3 letras, né, uma cadeinha de 3 letrinhas, ele retornou para mim.
Tudo bem? E, novamente, o barra zero não é considerado como um caractere válido, porque ele é só um finalizador. Se eu colocar qualquer outro nome aqui, né, ele coloca para mim. E olha só, o barra N o espaço é considerado também um caractere. Eu tenho 5 letras do primeiro nome, mais 1 do espaço, mais 6 do segundo nome, totalizando 12. Tudo bem? Isso aqui poderia ser útil, por exemplo, deixa eu até mostrar para vocês. Eu fiquei sofrendo tentando pensar um jeito de contar os caracteres do... Fazer exatamente isso aí, para comparar, tipo, para verificar se o CPF tinha 11 dígitos. Mas não achava. É que não tinha aprendido ainda. Mas daria para fazer também, foi o Marcelo, né? Marcelo. Sim. Daria para fazer uma... Que é, na verdade, o funcionamento da função, Marcelo. Eu poderia fazer um for de um i igual a 0, i menor do que 51, i mais mais. E aqui daria para verificar se a minha frase na posição i for diferente do barra zero, ele conta mais um. Só que essa funcionalidade já está implementada dentro dessa função. Então, não tem necessidade, a gente pode utilizar. Tudo bem? Porque se a gente sabe que o barra zero é o finalizador de string, a gente pode ir procurando, olha, a partir da primeira posição, verifica se você já encontrou o finalizador. Para esse for, se a frase for diferente do barra zero, né, a gente pode fazer, então, seria um contador. Conte de caractere mais, e caso contrário, ou seja, se ele encontrar esse barra zero, a gente poderia colocar uma finalização do for, colocar um break aqui. Tudo bem? Entendi. É que eu tava pensando numa forma mais, tipo, que você falou no começo, de um igual. Mas é possível. Assim faz sentido também. No caso aqui, a gente está tratando cada posição da string. Nesse caso, a gente poderia utilizar o igual, ou então o diferente, né? Exclamação igual. Isso dá. Não, mas, tipo, eu falo, tipo, de... Não dessa forma que você fez, assim, tipo, mas de pegar toda a string e comparar com alguma coisa, sabe? Daí não dá, Tipo, como se Marcelo. você compara um inteiro. Sim. Então. Aí a gente precisa, já vamos ver isso já. Tem uma função que faz isso, mas não é utilizando igual. Tá bem? Entendi. Maravilha. Mas olha só, se eu quisesse, por exemplo, eu quero contar quantos as tem nessa palavra. Só um exemplo. Eu poderia fazer aqui, deixa eu declarar um outro inteiro. Vou declarar um inteiro aqui para andar em cada uma das posições da minha string. E a gente pode fazer um i igual a 0, só que olha só agora. Ao invés de eu fazer o meu i variando da primeira posição até a última, que é o que a gente estava até acostumado, não tem necessidade mais. Por quê? Novamente, no máximo, nós temos 50 caracteres, mas não necessariamente 50 caracteres. Ao invés de utilizar da primeira até a última posição, eu posso ir da primeira posição até a última, que está preenchida, que nesse caso é o meu tamanho. E nesse processo fazer o quê? Se a minha frase nesse índice I for igual, era A, né? Contar a quantidade de A. A quantidade, se for igual ao caractere A, eu posso colocar o meu conte A mais. Só falta declarar ele antes, né? Conte A começa em 0, conte A mais. E no final, depois do for, eu posso colocar, olha, a quantidade de As da string. Vai ser um inteiro, vou colocar um barra N, que vai ser o meu conte A. Bem, só um exemplo, que a string, a gente trabalha ela, a leitura, a escrita, como um todo, mas nada impede de a gente considerar cada uma das posições, não tem problema nenhum. Se eu colocar aqui, Ana Maria, o tamanho da frase é 9, e ele retornou para mim, quantidade de As da string tá errado, né? Ana Maria, 2, 4, 6, 8, 9. Deixa eu ver aqui o que tá errado. O i igual a 0.
o tamanho vai ser menor do que A, tá certo, porque a última posição vai ser o índice 8. Não sei porque que ele não tá considerando. Teria que ser 4, né? Ana Maria. Não é o A maiúsculo, professora? Ai, verdade. Obrigada, Pedro. Obrigada. É verdade, ele vai fazer a diferenciação. Eu comendo bola aqui, se a gente colocar... Isso mesmo. Muito obrigada, Pedro. Se fosse para considerar os dois, teria que fazer então o quê, né? Se for A minúsculo ou a frase na posição I, igual a A maiúsculo. Agora sim. Ana Maria. Tá certo. Obrigada. Bem, a primeira funçãozinha, certo? Agora, suponha que a frase que foi lida aqui, se eu quisesse fazer uma cópia, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu preciso, então, deixa eu só colocar aqui o comentário, né? Função para retornar o tamanho da string. E agora, a gente vai ver, na sequência, a função para copiar strings. Olha só. Se a gente estivesse usando, vou fazer só um exemplo rapidinho aqui, por exemplo, um x e y do tipo inteiro. Se eu tivesse o x igual a 10 e quisesse jogar uma cópia do valor de x em y, a gente faria isso aqui, né? Y igual a x. E essa operação vai funcionar normalmente. Tudo bem? Se a gente agora for pensar com relação à string, a primeira coisa que eu precisaria é declarar uma string para fazer a cópia, né? Vou chamar de cópia frase, com no máximo 51 caracteres. E a gente tentaria meio que, por indução, fazer o quê? A minha cópia frase recebe o conteúdo de frase. Tudo bem? Se a gente tentar fazer isso, vai dar problema. Por quê? Novamente, a gente está mexendo com várias posições de memória. Existe, então, uma função que é de manipulação de string. Se é manipulação de string, já começa com str. E depois vem o nome, né, da função que a gente quer realmente executar, que é uma operação de cópia. Uma certa abreviação aqui. Copy. Tudo bem? E dentro dos meus parênteses, eu preciso receber o quê? Para onde vai ser copiado, que nesse caso vai ser minha cópia frase, e de quem eu vou copiar. Que é a frase, se vocês perceberem, segue a mesma ordem, né? Do que a gente faria com igual. Eu vou deixar aqui a cópia. E agora sim a gente consegue fazer a cópia. Só que, além disso, eu vou colocar um printf para a gente ver que está funcionando de fato. Cópia da frase é uma string, vou colocar um /n também, e cópia frase. Aqui eu tenho uma frase qualquer, a palavra lida, deixa eu voltar, a palavra lida é ainda a frase mesmo que foi lida, a quantidade, o tamanho da frase 14, a quantidade de as realmente 2 e a cópia da frase exatamente frase qualquer. Tudo bem? Mas olha só, a gente poderia até otimizar isso. No caso da minha frase que foi declarada inicialmente, a gente colocou meio que extrapolou um pouquinho a quantidade do que a gente imagina que vai ser preenchido. Só que vocês percebem que quando a gente vai fazer a cópia da frase, a gente já pode criar um vetor justinho, ou seja, um vetor com o tamanho exato do que vai ser ocupado, porque a gente já tem, né, o tamanho lá da frase que foi digitada. Nesse caso, eu poderia criar aqui a minha cópia frase com o tamanho da string, que foi calculada aqui em cima, mais 1. Por que mais 1? Porque a gente precisa do /0. Tudo bem? Se eu colocar para executar, agora aqui tem... vai ser a Ana Maria de novo. Ele fez a cópia, só que agora essa minha outra string não está desperdiçando posição de memória. Ele foi criado com um tamanho exato. Tudo bem até aqui? Então, para fazer cópia, né, strcpy. Cuidado com isso. O igual não vai funcionar. Tem um único momento que a gente pode utilizar o igual para string. Se na declaração eu já colocar aqui um igual Maria, ele funciona. É o único momento que ele aceita esse igual. Tudo
bem? Deixa eu fazer o seguinte, só pra gente ver funcionando. Vou dar um printf aqui em cima e, na verdade, seria a inicialização do cópia da frase, né? Depois, vou pedir um favor para vocês testarem. Tem algumas funçõezinhas da string que aqui para mim não tá funcionando. Mas eu acho que se vocês estiverem no Windows, isso tem que funcionar. Ele consegue fazer essa atribuição inicial. Tudo bem? Tá. Bruno, eu não tinha visto sua pergunta, desculpa. No exemplo, a gente tem 50 letras, vamos supor que eu escrevi uma frase só com 10. Mesmo que ele ignore o resto, porque ele é um /n, os 40 espaços, Bruno, eles vão estar alocados para string. A gente acaba desperdiçando esses espaços. Porque se ele está alocado para essa string, ele continua pertencendo a ele, mesmo que esteja vazio. Vai ficar espaço vazio. Que não é vazio, literalmente, né? Tem lixo de memória lá. Respondi sua pergunta, Bruno? Maravilha. Continua existindo, só que não está preenchido. Vamos lá, então. Aí depois, se vocês puderem fazer o testezinho, não tem que reinicializar aqui, mas depois eu até faço o teste. Mas maravilha, a gente consegue copiar a string. Aí vem uma outra função, que é bastante utilizada, ela causa um pouquinho de dúvidas, mas assim, é tranquilo. Função para comparar strings. Essa é um pouco polêmica. Novamente, né? Vou tomar o exemplo do inteiro. Poderia ser um float x e y. Se eu tivesse um x igual a 1.3 e o y é igual a 9.8. Se a gente quisesse comparar isso, né, verificar a igualdade, eu poderia colocar um if aqui, x igual a y. Tá? Tudo bem? E poderia colocar um printf aqui que, olha, os valores são iguais. No entanto, quando a gente está trabalhando com strings, isso não funciona mais. A gente não pode simplesmente mudar aqui, olha, vou declarar um char com 10 posições, um y com 10 posições, e depois eu faço x igual a y. Isso não funciona. Porque, novamente, nós não estamos trabalhando com uma única posição de memória. Tudo bem? Existe uma função para fazer isso também. Ok? Que vai começar com str, é o cmp de compare. Mas vamos por partes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui o que eu vou chamar de frase 2, com 51 posições também. E vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no processo de leitura dessa minha segunda frase. Então, digite um texto 2 e a gente vai ler no frase 2. Tudo bem? E agora, suponha que eu quero verificar se o conteúdo das duas strings são iguais. Então, novamente, eu tentaria fazer o frase igual a frase 2, só que isso não vai funcionar. Só vou deixar aqui como comentário para a gente ter um certo padrão do que está fazendo, né? O que eu preciso fazer aqui? Existe uma funçãozinha de manipulação de string que é o strcmp. É de string comparação, é o compare. Aqui dentro, a gente deve passar, na verdade, os dois valores que vão ser comparados. Nesse caso, a frase e frase 2. Só que qual é o porém, né, que acaba causando alguns desconfortos aqui, um pouco de dúvida. Essa funçãozinha, ela retorna um inteiro. Então, eu posso pegar aqui, olha, eu vou chamar de retorno da comparação. Ele retorna um inteiro. E esse inteiro pode ter 3 características. O retorno da comparação, ele pode ter o valor igual a 0. Nesse caso, significa que frase e frase 2 são idênticos. Idênticos. Tudo bem? Por quê? O que significa esse inteiro? O que acontece de fato dentro da função? Ele vai fazendo uma operação de subtração para cada posição correspondente, ou seja, ele pega o primeiro caractere de frase, compara com o primeiro caractere de frase 2.
tudo bem? E faz uma subtração. Depois, ele vai somar com a diferença do segundo caractere de frase, segundo caractere de frase 2. E ele vai somando essas diferenças. Se no final o valor da diferença, né, da soma das diferenças for zero, significa que não tem diferença nenhuma. Ou seja, são idênticos. Só que pode acontecer também de esse retorno da comparação retornar um valor menor do que zero. Pode ser qualquer valor negativo. Nesse caso, significa, pessoal, uma abstração agora, que a frase é menor do que frase 2. Só que aí vem a questão, a gente está trabalhando com caracteres. O que significa um texto ser menor do que frase 2? De uma forma geral, é que a minha frase vem antes, alfabeticamente, de frase 2. Tudo bem? Por quê? Porque a codificação dos primeiros caracteres do alfabeto são menores. Tudo bem? Então, é sempre o caractere dessa menos o desse. Vai dar um valor negativo, se vier antes. E, por fim, a comparação pode retornar um valor maior do que zero. E aí vai ser o contrário, né? A frase é maior do que frase 2. Ou seja, a minha frase vem depois, alfabeticamente, de frase 2. Tudo bem? Até aqui? Na verdade, tem uma comparação que acontece antes. Acontece também aqui, que é de... Opa! Ctrl Z. Pronto. Se as duas strings já não tiverem... Perdão, não escutei, Marcelo. Onde que usa essa comparação? Como? Onde que usa a comparação? A comparação, tá? Se a gente quiser, por exemplo, saber se as duas frases são iguais. Nesse caso, né, até pra gente completar aqui, o que eu teria que fazer para falar se são idênticas ou não? A gente não tem como fugir do if. Eu teria que ver se o retorno da comparação é igual a zero. Se for igual a zero, significa que as frases são iguais. Caso contrário, elas são diferentes. Tudo bem? Por exemplo, Marcelo, a gente poderia ter uma lista de pessoas cadastradas e eu quero fazer uma busca para ver se essa pessoa está cadastrada. Eu vou andando em cada uma das minhas strings, procurando aquela string. E como que eu procuro? Verificando essa diferença. Eu poderia ainda, sem retornar esse... Vou colocar como comentário, vou fazer direto aqui. strcmp de frase e frase 2 precisa ser igual a zero para que elas sejam idênticas. Então, vamos colocar para executar. Vou colocar aqui que é a Ana Maria de novo. Fez todo o processo, né? Palavra lida, tamanho da frase, quantidade de as, fez uma cópia da frase e o texto 2. Eu vou colocar primeiro Ana Maria, só para a gente ver dando a igualdade. As frases são iguais. Se por acaso, agora eu coloquei primeiro Ana Maria e depois é Maria Clara. Ele nem entra, né? Porque não tem um else. Poderia colocar aqui o else. Então, tipo, a gente... Pode falar? Pode sim, Marcelo, tô escutando. Quando a gente faz cadastrar em algum lugar que precisa de CPF, por exemplo, ou e-mail, que faz. Você coloca o e-mail e, tipo, ele retorna assim, e-mail ou CPF já cadastrado. Essa parte tudo. Exatamente. Aí a gente pode fazer esse exemplo. Tem um cadastro, tem uma base de dados que você vai buscar. E ele precisa verificar nessa base se aquele e-mail ou aquele CPF, ou até mesmo se o login, por exemplo, a gente precisa, às vezes, de CPF e senha, precisa ser igual, os dois precisam ser iguais, bater, né? O mesmo CPF com a mesma senha que foi digitada. É esse processo de busca. Ah, tá, entendi. Legal, legal. A gente faz um exemplo para a gente ver isso funcionando de fato. Tá bem? Certo, certo. Maravilha.
E daria até para utilizar essa quando o valor não é igual a zero, se é menor ou maior, para ver, por exemplo, para fazer processo de ordenação de vetores, para colocar o meu vetor em ordem alfabética, seja crescente ou decrescente, né? A gente poderia estar utilizando esse menor e maior. Tudo bem? Então, só não se esqueçam disso, porque se vocês tentarem fazer o if, né, o padrão aí de frase igual igual, a frase 2 não vai funcionar. A gente precisa colocar o quê? O strcmp. Tudo bem? Deixa eu voltar, que eu acho que tem mais umas funçõezinhas para falar com vocês. Opa. Tem a concatenação também. Então, a gente já viu, né, o strcmp. Tudo bem? E o strcat, pessoal, é o que? É para juntar duas strings. Deixa eu voltar ali no code block só para mostrar para vocês. Que é uma operação que a gente faz bastante com valores numéricos. Por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho aqui um char nome, vou criar aqui com 10 caracteres. Eu tenho nome e eu tenho sobrenome. Só um exemplo assim, bem bobinho mesmo. Eu vou colocar aqui direto uma cópia, né? strcpy de nome e eu vou colocar o Joyce. E para o sobrenome, eu vou colocar o Mendes. Se eu quisesse criar uma única string, que eu vou chamar aqui de nome completo, com 20 caracteres. 20 não pode ser, na verdade, não, deixa com 20. Se eu quisesse que essa minha string nome completo tenha o conteúdo do Joyce, mais um espaço, né, com Mendes, o que a gente poderia fazer? Aí é o processo de concatenação, é de junção. Primeiro, né, eu preciso fazer uma cópia, strcpy, em nome completo do conteúdo inicial de nome. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente está fazendo nome completo, completo, recebe o nome. Na sequência, com o conteúdo que a gente já copiou no nome completo, eu preciso adicionar no final, que vai ser a concatenação, o quê? No nome completo, eu vou colocar um espacinho, que vai fazer parte também da minha string final. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo? Nome completo está recebendo o próprio conteúdo de nome completo mais um espaço. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que quando a gente está trabalhando com string, é sempre aspas duplas. E, por fim, a gente pode fazer de novo uma concatenação do quê? Do conteúdo que já está em nome completo, agora para sobrenome. E, nesse caso, nós estamos fazendo que o nome completo recebe o próprio conteúdo de nome completo mais o sobrenome. Tudo bem? Vou colocar um printf aqui rapidinho. Nome completo vai ser uma string /n e nome completo. Então, vamos lá. O que ele tá dando? Faltando ponto e vírgula aqui. Então, aqui é a Ana Maria de novo, depois vai ser a Clara. Os nomes, né, não são iguais. E o nome completo, Joyce Mendes. Tudo bem? Só um exemplo que a gente pode utilizar, não necessariamente com valores já determinados, mas dá para fazer essa operação, para vocês verem o que é a concatenação. Tudo bem? Pedro, eu tô devendo isso para vocês, né? Eu acredito que até a próxima semana a gente já lance a nota dessa prova, que foi passada para a professora Sheila fazer essa correção, ela não me retornou ainda. Tudo bem, mas caso você queira fazer a prova... Mas assim, a gente corrigiu, né, a prova também. Acho que dá para ter uma noção do que vocês fizeram e submeteram e de algumas das possibilidades, né, das resoluções. Mas caso queira fazer, não tem problema também, vamos te dar uma praticada. Ok?
Pedro? Tá. Ah, então não precisa ficar preocupado, provavelmente deu tudo certo. Bem, pessoal, acho que essas são as duas últimas funçõezinhas. Aí depois a gente vai para a lista. Imagina, eu que agradeço, Pedro. E desculpa, né, essa demora no retorno dessas notas. Já era para realmente ter lançado para vocês, mas vocês viram que a nota da lista já tá lá, né? Tá faltando agora a nota da prova, mas acredito que até a próxima semana a gente dá esse retorno para vocês, ok? Mas vamos lá. Essas duas únicas funçõezinhas, pessoal, eu não vou conseguir mostrar para vocês de forma prática, porque nunca roda aqui para mim. Mas, olha só, existe o problema de a gente tentar fazer comparação, até mesmo utilizando a funçãozinha strcmp, se a gente tiver a mesma string, só que digitado com letras em maiúsculo e minúsculo, ela vai retornar que é diferente. Tudo bem? Porque, de novo, o A maiúsculo é diferente do A minúsculo. A codificação para esses caracteres é diferente. Se a gente quiser fazer a comparação sem considerar essas diferenças de maiúsculo e minúsculo, a gente pode padronizar para transformar todas as letras em maiúsculas ou ainda tudo em minúsculo. E existem duas funçõezinhas que fazem isso, que é, novamente, manipulação de string começa com str, né, de string. E se a gente quiser colocar tudo em maiúscula, a gente coloca para upper, UPR. Tudo bem? Transforma todos os caracteres em maiúsculo. E eu preciso passar entre parênteses a string que eu quero fazer a transformação. E da mesma forma, se a gente quiser transformar tudo para minúsculo, a gente pode colocar todas as letras, né, para o lower. STR, L, WR e entre parênteses a string que vai ser transformada. Tudo bem? Isso é bastante útil, pessoal, quando a gente não quer, quando nós queremos desconsiderar essas diferenças. Tudo bem? Porque daí se a gente tenta fazer busca, digitou de alguma forma errada, aí retorna que não tem, quando na verdade tem sim. Ok? Bem, essas são as funçõezinhas básicas de manipulação de string. A gente já vê agora de forma prática até como utilizá-las. E aí vem uma questão que a gente tinha começado a conversar na semana passada, mas nós não terminamos. Beleza. Para representar uma única string, nós utilizamos um vetor. Por quê? Porque uma string, na verdade, é uma sequência de caracteres, então tem várias letrinhas. Mas e se eu quiser, por exemplo, representar uma lista de 10 nomes diferentes? Eu vou ter que criar 10 vetores diferentes? Não. A gente pode começar a trabalhar com as matrizes, representando, na verdade, uma lista de strings. É um vetor de vetor. Tudo bem? A gente consegue, dessa forma, né, utilizando desse artifício, criar, então, as nossas strings, né, que são cadeias de caracteres e são representadas por vetores. Então, para representar várias strings em conjunto, a gente passa a utilizar uma matriz. E o detalhe aqui interessante é que cada uma das linhas da matriz passa a representar uma string diferente. Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês aqui o esqueminha. Dê uma olhadinha aqui. Nesse caso, né, para exemplificar um pouquinho, tem um exemplo de uma matriz que possui 5 linhas e 50 colunas. Tudo bem? Então, nós temos primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta. Não deu para representar tudo, né? Mas nós sabemos que nós temos a primeira coluna de índice 0 até a última coluna de índice 49. Tudo bem? Se a gente for associar essa matriz a uma lista de strings, eu sei que eu posso ter no máximo 5 strings diferentes e cada uma pode ter no máximo 49 caracteres, porque eu preciso guardar um para o /0. Tudo bem? E olha só o que está acontecendo aqui, né? Um exemplo. A primeira linha está representando o caractere Maria. Percebam que nenhum, né, tá utilizando a capacidade máxima. A segunda linha, Alex. A terceira, Laura. Depois o quarto, João Paulo. E por último, o Carlos. Tudo bem? E como que a gente pode ler cada uma dessas strings sem precisar, primeiro, digitar caractere por caractere
e considerando essa característica de cada linha uma string diferente. Eu não vou mostrar aqui no slide para vocês, vou fazer esse mesmo exemplo, mas só para a gente ver de uma forma prática. Só vou aumentar aqui e vamos lá. Olha só, então vou deixar esse salvo e vou para o segundo. Novamente, vou adicionar então o meu include, né, para o string.h e olha só. Eu vou criar aqui uma matriz que eu vou chamar de lista. Essa minha lista vai ter 10 nomes diferentes e cada um pode ter no máximo 30 caracteres. Então, 10 linhas, 31 colunas. Tudo bem? Para que a gente faça um processo automatizado, eu já vou criar um inteiro i aqui, que daí a gente consegue fazer um for. Ok? Então, olha só. Primeiro eu vou considerar a leitura se fosse de apenas um nome. Vou pedir o nome, vou colocar 1% D aqui, só para a gente saber qual é o nome que a gente está pedindo. Então, seria, por exemplo, o meu nome, o nome 1, né? Vou limpar o buffer para não ter problema de pular a leitura, stdin1, e na sequência, que é um detalhezinho aqui, eu vou ler através do scanf e vou ler no máximo 30 caracteres, até que seja dado, né, como finalizador, o /n. E aí vem a questão, onde eu vou colocar essa minha string? Se eu colocar apenas lista, agora a gente tem duas dimensões. Daí eu preciso saber, nossa, mas você quer colocar numa linha, numa coluna, não sei. Nesse caso, a gente precisa indicar apenas a dimensão da linha, que seria na primeira linha. Tudo bem? Novamente, não tenho e-comercial, não estou especificando uma única posição específica. Esse primeiro colchetes é relativo apenas à identificação da linha onde eu estou colocando. Porque, se eu for fazer agora essa operação para o segundo nome, eu não vou colocar mais na primeira linha, eu vou colocar na segunda, que tem índice 1. Tudo bem? Se vocês lembrarem um pouquinho da última aula, quando a gente define uma matriz, a primeira dimensão sempre é o quê? A linha, e a segunda é a coluna. Quando a gente especifica na leitura apenas um parzinho de colchetes, a gente está colocando apenas o quê? Identificando apenas a linha. Tudo bem? A coluna vai ficar solta, porque a partir da primeira ele vai preenchendo. Se eu colocar para executar aqui, eu posso colocar aqui, então, que o primeiro é Joyce e o segundo é Ana Maria. Ok? Só que nós temos 10 nomes diferentes, né? Para a gente não precisar ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, o que nós podemos fazer? Eu vou apagar essa daqui. E esse processo de leitura, eu vou colocar dentro de um for. Dentro de um for, que vai começar na primeira linha, vai até a última linha, que é menor do que 10, e de uma em uma. Vou só identar aqui e aqui. Tudo bem? Para que seja dinâmico aqui, então, não vou deixar o 1, eu vou deixar o i mais 1, porque começa em 0, né? Para ser 1, ao invés de apresentar 0 até 9, ele vai apresentar de 1 até 10. E a minha linha vai variar também. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte aqui também. Além da leitura, vou fazer um for do mesmo jeito, só que sem ser para ler, só para apresentar o conteúdo. Nesse caso, vou até colocar um título para minha lista. Um printf, vou dar 2/n e lista de nomes lidos, /n, e nome tal, 2 pontos, %s/n, que vai ser o meu lista na posição i. Vou colocar para executar só para a gente ver. Então, o nome 1 vai ser o João, depois vai ser a Ana, depois vai ser o Carlos Alberto, depois vai ser a Natália, depois vai ser a Júlia, o José Augusto, depois o Carlos de novo, criatividade tá ótima, né? Depois Letícia, o Marcos e vai ser a Joyce. Tudo bem? Então, ele conseguiu de fato identificar que tudo isso daqui, pessoal, tirando o nome 1, nome 2 até o nome 10, está estruturado na forma de uma matriz, ok? Onde cada nomezinho
estar armazenado numa linha diferente. Então, o João tá na linha de índice 0, que é a primeira linha. O nome Ana tá na segunda linha, que tem índice 1. Carlos Alberto está na terceira linha, que tem índice 2, e assim por diante. Nesse processo, Marcelo, olha o que a gente pode fazer agora. Acabei de cadastrar os meus 10 nomes. Eu poderia fazer um processo de busca aqui. Vou criar uma outra string que eu vou chamar de nome busca. Printf pedindo, olha, qual o nome deseja buscar. Vou limpar o buffer de novo para não dar problema de leitura. E, através do scanf, vou ler. Opa, tá faltando aqui. Professora, Sim. a senhora vai disponibilizar esses 2 arquivos que a senhora está fazendo agora? Você vai disponibilizar no Moodle? Sim, Ângelo, no final de toda a aula, se vocês perceberem no Moodle, tem codificação da aula. Eu sempre subo os arquivos que a gente trabalha em aula para vocês. Pode ficar tranquilo que depois vai estar disponibilizado. Perfeito. Maravilha. Definir os nomes já na definição da matriz. Rafael, daria, sim. Só que aí qual seria o processo? Deixa eu ver se eu entendi, né? Se, por exemplo, eu já tenho os nomes que vão ocupar cada uma das posições. Aí o que teria que fazer, né? É cópia strcpy de lista na primeira posição, que é índice 0, para Maria, por exemplo. Depois, strcpy de lista na segunda linha, né, que é índice 1, para Alex. Depois, vai ser esse processo para as 10 linhas. Nada impede de fazer isso. Então, 2, 3, 4. Aqui vai ser a Marta. Aqui vai ser o João Carlos. Aqui vai ser a Laura. Posso fazer. Deixa eu até colocar como comentário aqui. E vou colocar para apresentar só os 5 que a gente... Vou até deixar com 10 para vocês verem o que acontece, né? E vou comentar aqui, só pra gente ver. Olha só, os nomes que foram definidos inicialmente aqui como uma operação de cópia direto foram cadastrados. Maria, Alex, Marta, João Carlos e Laura. O restante não está preenchido, então ele apresenta uns valores meio malucos. Tudo bem? Até poderia fazer o seguinte, olha. Ó, legal. Vou cadastrar os 5 primeiros e os 5 últimos vão ser através da interação com o usuário. Da quinta linha até a última, da quinta não, né? Da sexta linha até a última vai ser lido. Então, o nome 6 vai ser a Clara, depois vai ser o Vinícius, depois vai ser, sei lá, a Thalita, o Renato, o José e só. Então, olha só, esses 5 primeiros foram de uma operação que já estava definido no código, eles são fixos. E aqui eu tenho os outros que foram definidos em tempo de execução. Se a gente colocar para executar novamente, eu vou colocar só umas letrinhas aqui, vai ser o A, o B, o C, o D e o E. Os primeiros continuaram os mesmos, os últimos são definidos em tempo de execução, mas dá para fazer sim. Deixa eu voltar. Tudo bem, Rafael? Dá sim, não tem problema nenhum. Eu acho que o único problema aqui seria... Dá até para fazer de um outro jeito. Deixa eu fazer o teste. Dá pra gente definir... Eu não lembro agora qual que é a escrita, mas se eu não me engano é isso daqui, Rafael. Deixa eu fazer o teste aqui. Deixar comentário. Mas eu posso abrir já direto na atribuição e dizer que essa minha lista vai ser, o primeiro vai ser, Maria, vírgula, Alex, eu acho que funciona desse jeito. Marta, João, Carlos e a Laura. Vamos ver. A, B, C, D, E. Dá também. Não precisa nem fazer essa operação de cópia, se for na atribuição direto. O que a gente está dizendo aqui, né?
essas chaves indicam que a gente está tentando povoar a matriz. E como ele já identifica que cada uma das separações tem uma sequência de caracteres, ele já consegue identificar que isso tudo vai ficar na primeira linha, e a partir da primeira posição, né, da primeira coluna, esse na segunda, terceira, quarta e quinta. Dá desse jeito também. Tudo bem? Agendar, acho que seria legal. Tá, pode utilizar nesse formato sim, Rafael. E que tem as duas necessidades, né? Alguns dados precisam, como você disse, os horários já são definidos. Então, não tem necessidade de pedir para o usuário. E tem outras informações que não dá para a gente colocar fixo no programa. Então, exige a interação. Mas as duas formas são possíveis. Tudo bem? Então, maravilha. Então, a gente já conseguiu preencher de forma fixa, de forma dinâmica. A gente apresentou a lista. Deixa eu só finalizar, então, isso aqui para mostrar para vocês. Olha só. A gente tem o cadastro. E nós temos agora um processo de pedir para o usuário. Olha, beleza, eu tenho vários nomes cadastrados. Você quer verificar, né, se alguém foi cadastrado ali? O que a gente poderia fazer? Pedir para o usuário, antes de qualquer coisa, a gente precisa armazenar, né? Pedir e armazenar o nome que vai ser buscado. Então, aqui, 30, entre colchetes, o chapeuzinho /N, e a gente vai ler o nome busca. Percebam que agora, olha, nós temos uma matriz para representar a lista de caracteres e nós temos uma única string para representar apenas o nome de busca. Porque o nome de busca é um só. Não tem necessidade de ser uma matriz. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um for novamente, andando desde a primeira posição até a última. Por que da primeira até a última? Se a gente quer buscar um nome, eu preciso andar em toda a lista, né? Desde o primeiro nome até o último. Tudo bem? E a gente pode fazer a verificação. Se a lista nessa linha, que vai ser a linha I, eu tentaria fazer um igual aqui, né? Nome busca. Mas essa comparação com esse operador não funciona. Então, tem que ser strcmp de lista na linha I, comparando com o nome busca, retornar o valor igual a 0, significa que, olha, posso colocar um printf aqui, pessoa cadastrada ou pessoa encontrada, enfim, uma mensagem. Tem uma outra discussão até em relação a isso. Novamente, vou colocar o A, B, C, D, E. Tenho essa lista de nomes cadastrados. Se eu colocar, por exemplo, aqui a Maria não, vou colocar a Laura. A pessoa foi cadastrada. Se eu colocar para executar de novo, BCD, só pra gente testar. E, por exemplo, eu estou procurando o José. Ele nem retorna nada para mim. Por quê? Esse meu for tem um if aqui que só vai apresentar essa mensagem caso essa busca seja realizada com sucesso. Mas nesse caso seria interessante a gente falar para o usuário, olha, a pessoa não foi cadastrada. O que vocês fariam? Eu tenho uma lista de pessoas cadastradas, o usuário vai digitar para mim qual é o nome que vai ser buscado e a gente precisa verificar se a pessoa está cadastrada ou não. O que falta colocar aqui para apresentar a mensagem para o usuário de pessoa não cadastrada, né? A pessoa não foi encontrada. O que vocês acham? Só um é o sinal. Aqui? Não, na acho que verdade, fora, né? Fora? Pode falar, Anjo. Na verdade, todos os algoritmos têm que ser iguais, né? Então você faz meio que um for dentro do for, comparando todos os algoritmos. Porque pode ser do mesmo tamanho, mas mesmo... Puta, se bem que... Mas nesse caso, Ângelo, essa função já é responsável por fazer isso. Ele já está fazendo a comparação de cada um dos caracteres. Então, se for diferente, já vai furar aqui. Ah, eu achava que era só de tamanho de caractere. Não. Ele faz de cada um dos caracteres. Porque, por exemplo, se eu tiver aqui, eu vou colocar só nome com 5 letras. Alex, vai ser a Marta também. Carlos, não.
Vou deixar Carlo. 5, 5, 5, 5 e 5. E mesmo assim, se o STXMP fosse considerar apenas a quantidade de caracteres, eles seriam todos iguais e não são. Tudo bem? Ele considera, além do tamanho, ele considera o tamanho também. Mas ele considera cada um dos caracteres em cada uma das posições. Tudo bem? Tudo bem. Mas ainda voltando a essa discussão, eu posso deixar o else sozinho aqui? Eu vou fazer o seguinte, só para mostrar para vocês o que ia acontecer. Eu vou deixar inicialmente o else aqui dentro, só pra gente ver, tá bem? Não é a forma correta. Aí a gente pensa numa solução. Vou colocar um printf aqui de, olha, pessoa não cadastrada. Barra aí. Beleza. Vou colocar para executar. Novamente, vou cadastrar só pra gente ver. E olha só, tem os nomes aqui lidos, certo? Maria, nananã. Eu vou procurar a Laura de novo. A Laura. Olha o que vai acontecer. Pessoa não cadastrada, pessoa não cadastrada, não cadastrada, não cadastrada. Por que isso está acontecendo? Como esse if else está dentro do ciclo, ele vai executar ou esse printf ou esse printf para cada uma das 10 vezes que ele for verificar a linha. Então, o que aconteceu de fato ali? Ele verificou, a gente está procurando a Laura. A primeira posição que tem Maria, retorna igual? Não. Então, ele vai falar que a pessoa é não cadastrada. Depois vai para o segundo. Alex é igual a Laura? Não, não cadastrado. Marta é igual? Não. Carlos é igual? Não. Quando ele chega na Laura, ele consegue identificar, né, a igualdade e diz, olha, a pessoa está cadastrada. Mas ainda fica esse monte de mensagem, né, que tá errado. Por quê? Então eu tenho que colocar os dois para fora? Mas Marcelo é o Marcelo. Tô identificando, começando a identificar a voz de vocês. Só que olha só, se eu colocar só para fora, eu não consigo verificar todo mundo. Vamos pensar no processo de busca. Imagina que vocês têm uma lista. Eu tenho uma lista impressa. E eu quero verificar se a Joyce está cadastrada nessa lista. Aí a gente vai até com o dedinho ali, né? O primeiro é a Joyce? Não. E o segundo? Não. O terceiro? Não. Se eu não terminar de verificar a lista toda, dá para eu falar que a Joyce não está cadastrada, que ela não está na lista? Não tem jeito. Então, na verdade, Marcelo, esse processo aqui, do if dentro do for, ele continua, porque na verdade, a gente vai mudar só um pouquinho aqui dentro. Mas eu preciso continuar verificando para cada um dos cadastrados na lista se ele está cadastrado. Tudo bem? Só que eu vou utilizar aqui uma variável auxiliar, vou chamar de inteiro mesmo, que é int inControl, que inicialmente é 0. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu continuo verificando toda a lista e continuo buscando pelo nome, pela igualdade do nome. Quando eu encontrar esse nome igual, eu vou mudar a sinalização. Eu vou falar que o encontrou é igual a 1. Que eu encontrei aquele nome que eu estou buscando. E continuo fazendo esse processo dentro do for. O que vai ficar fora do for? A verificação se o encontrou é igual a 1. Se o encontrou foi igual a 1, olha, era inicialmente 0. Ele só muda para 1 caso o nome seja igual. Se o encontrou igual a 1, eu posso colocar um printf com certeza aqui, que olha, pessoa cadastrada, belezinha. Caso contrário, significa que nunca entrou nesse if e o encontrou, essa minha variável, nunca foi modificada, ou seja, ela continua em 0. Aí eu posso colocar um printf pessoa não cadastrada, barra n. Então você usou o encontrou ali como se fosse um booleano? Exatamente. Eu até poderia colocar aqui o bool, né? Mas é que o C puro não tem a variável booleana. Mas como a gente está no Code Blocks, ele aceita o C++, eu até poderia trabalhar aqui, olha, inicialmente é falso, quando ele encontra é verdadeiro, né? False e true. E aí, nesse caso, eu poderia até deixar assim, olha,
Se o encontrou, né? Se for verdadeiro, a pessoa é cadastrada. Caso contrário, não cadastrado. Olha, nem reconhece. De vocês, provavelmente ele vai reconhecer os problemas aqui, às vezes, do Linux, que eu tô precisando dar uma melhorada nessas pesquisas para verificar. Na verdade, precisa formatar, mas enfim. Encontrou. Agora ele vai. Vamos lá. O nome. Novamente, pessoal, vou colocar ABCD só para a gente facilitar aqui o teste. Se eu procurar, por exemplo, pela Joana, ele apresentou só uma vez, né? Até porque ou tá cadastrado ou não. Se eu colocar para executar novamente e agora procurar pelo Carlos, a pessoa cadastrada. Tudo bem? Então, olha só a utilidade aí do STRCMP. Acaba sendo bastante útil mesmo. Deixa eu voltar aqui. Condicional, deixa eu ver. Rafael, eu não vi as mensagens de vocês, peço desculpa. Mas sim, poderia, né? Quando a gente está trabalhando numa linguagem que tem especificado o tipo booleano, né? Falso verdadeiro, é a proposta ali. Então, estou utilizando o 01 como uma forma de contornar o problema de não ter reconhecido o booleano, mas poderia utilizar sem problema. Bruno, a gente teria que fazer um condicional onde o programa compara o nome que o usuário está buscando com os nomes da lista. Esse nome que o usuário digitou deve ser igual a um. É isso mesmo, que foi essa a proposta mesmo. Então, a gente pede para o usuário para ele identificar quem vai ser buscado. E a partir do momento que a gente tem esse nome, né, para busca, a gente passa a andar em cada uma das linhas para verificar se encontra aquele nome. Tudo bem? E é só criar uma variável, atribuir um valor para ela. Sim, Guilherme, eu acho que foi a mesma... Acredito, se eu entendi direito, essa mesma proposta, né? Que é justamente isso, uma variável para fazer esse controle. Se ela está cadastrada ou não, exatamente. Mas eu só queria mostrar para vocês que as diferenças, né? De a gente fazer algumas operações dentro do for e fora do for. Então, vocês percebem que não tem como a gente fugir do significado que a gente dá para cada uma das variáveis, para cada uma das estruturas e qual que é a proposta, né, da utilização de cada uma das ferramentas que nós temos na linguagem. Marcos, daria também, deixa eu lembrar, faz tanto tempo que eu não utilizo os ternários em C, que eu acho que é o... Deixa eu lembrar. Porque aqui tem uma... Deixa eu localizar o pessoal também, né? A gente utiliza bastante esse if-else. Então, if, abre chaves, tem uma operação que é realizada caso seja verdadeiro. E no caso contrário, de ser falso, ele vai executar o else. Tem uma estrutura que eu não lembro direito, mas se eu não me engano é o... Marcos, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Eu posso colocar o encontrou igual a 1, interrogação, e aí eu posso colocar, é como se eu estivesse verificando, olha, isso é verdadeiro? Se sim, parece bastante com o C do Excel até. O que eu faço caso seja verdadeiro, pessoa encontrada /N, e caso contrário, que é o 2 pontos, printf, pessoa não cadastrada. Eu não lembro se a sintaxe é essa mesmo, cadastrada. Vamos testar, né? Tá certo, professora. Ai, obrigada, Marcos, tá? Faz tempo, foi o Marcos mesmo, né, Marcos? Obrigada. Novamente, A, B, C, D, E. Eu vou procurar, por exemplo, o C. Por que ele apresentou 2 vezes? Porque tem o resultado da estrutura que é o padrão e da estrutura ternária. Tudo bem? Até legal. Obrigado, Marcos, de ter levantado isso, porque até mesmo que vocês prefiram não utilizar, mas vocês podem encontrar isso. É uma outra forma de estruturar um if-else. Ok? Mas é quando a gente tem, então, uma única verificação, né? Seria teste, depois o tratamento, no caso de verdadeiro, 2 pontos,
o tratamento caso seja falso. É uma outra forma. Tudo bem, tá? Ai, nossa, acho chato, acho, sei lá, fica meio difícil de identificar como que eu tô fazendo isso. Não tem problema. O que tá acontecendo de processamento é isso aqui mesmo. Tudo bem? Mas tem uma outra forma de a gente escrever essas verificações. Mais uma vez, obrigada, Marcos. E vamos lá, eu acho que até... Obrigada. Às vezes a gente fica um tempo sem utilizar, acaba esquecendo, mas muito bom. Bem, então vimos, né, a lista de matrizes, tá? Até, olha só um detalhezinho aqui. No caso desse tratamento que a gente fez agora no exemplo, a gente está fazendo a leitura em linhas diferentes. Então aqui, deixa eu até mudar a cor. Se vocês perceberem, a gente está colocando apenas uma dimensão. Aqui e aqui também. Por quê? A gente está tratando apenas a linha. E eu já sei, né? A gente já sabe que naquela linha específica, a partir da primeira coluna, ele vai começar a preencher com os caracteres das palavras. Mas vamos supor que eu quisesse verificar, por exemplo, olha, a inicial, apresentar a inicial dos nomes. Nada impede de acessar agora, além da linha, a coluna também. Ele vai apresentar as iniciais. Tudo bem? Se eu quisesse, por exemplo, aí eu vou voltar no Code Blocks um minutinho, eu juro que é o último exemplo que eu faço, pessoal. Começo a empolgar e falo demais. Um detalhezinho. Se eu quisesse, nesse caso que a gente fez, a busca do nome, mas se eu quisesse buscar agora a lista de pessoas que começam com uma data inicial. Vou deixar esse aqui mesmo para ter no exemplo que vai ficar no Moodle para vocês, mas agora eu quero, olha, buscar todos os nomes com a inicial que vai ser dada pelo usuário. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou criar um caractere aqui que eu vou chamar de inicial. E esse inicial é o usuário que vai me fornecer. Então, o mesmo processo, né? Printf pedindo qual a inicial que vai ser buscada. Pergunto para o usuário. E vou fazer o scanf, só que agora eu estou lendo um único caractere. %C, preciso do e-comercial e vou colocar na inicial. Tudo bem? Dei um espacinho aqui para não ter o problema de pular a leitura. E na sequência eu vou fazer o quê? Eu vou verificar todos os nomes. Então, eu já sei que eu preciso de um for indicando, né, andando por todas as linhas. I igual a 0, I menor do que 10, com I mais mais. E aqui dentro eu vou verificar se a inicial que eu estou procurando for igual à inicial daquele nome naquela linha. E como que eu identifico isso, né? Vamos por partes. Todos os nomes estão na lista, tudo bem? Só que eu quero analisar uma linha dessa lista específica, que é a linha I. Só que dessa linha I, eu quero verificar apenas a primeira posição que tem a inicial. Então, se essa minha inicial for igual à minha lista, na linha I e na coluna 0, significa que eu acabei de encontrar um nome que começa com essa inicial fornecida. Posso colocar aqui um printf, vou colocar um %s, que vai ser justamente essa minha lista na posição I. Tudo bem? E outra coisa, para completar bonitinho, né? Vou colocar só um título aqui para minha listinha, né? Lista de nomes com a inicial %C, vou dar um /n aqui na frente também. Só firulinha, tá? Inicial. Só para ele falar, olha, qual é a lista de nomes com essa inicial que eu estou procurando. E outro detalhe. Da mesma forma que a gente fez esse encontrou aqui, eu vou até reaproveitar essa variável, eu vou dizer que no início, o meu encontrou de novo está em 0. Tudo bem? Toda vez que ele encontrar uma inicial, que pode ter vários nomes, né, com a mesma inicial, eu vou só colocar o encontrou em 1. Para que isso? Eu estou associando, nesse caso, que eu sempre vou encontrar pelo menos um nome com essa inicial. Mas pode acontecer de não ter encontrado nenhum com aquela inicial. E aí eu posso só verificar. Se esse meu encontrou continuar em 0, eu posso dar a mensagem. Olha, não foram encontrados nomes
com essa inicial. Por que que é importante isso, pessoal? Quando a gente não apresenta daí isso não é nem de programação, isso é de experiência com o usuário. Quando o usuário faz uma requisição e a execução é realizada, mas não tem retorno nenhum, se a gente não apresenta uma mensagem para o usuário, dá a impressão de que não foi feito, que o programa está com problema. Então, crie esse hábito de... Pode ser que não é que deu errado, mas que retornou um resultado diferente do que o usuário estava esperando. Mas aí a gente está falando para o usuário que, olha, foi feito, só não encontrou ninguém. Tudo bem? Vou colocar para executar. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá. Então, tenho aqui, novamente, A, B, C, D, E. E nós temos os nomes lidos. Primeiro, a gente vai buscar o João. Ele colocou para mim, olha, pessoa não cadastrada, porque não tem, de fato, né, ninguém cadastrado com esse nome. E faltou um /N só. Enfim, qual é a inicial que vai ser buscada? Eu vou colocar aqui um M. Tá, deu algum problema, né? Deixa eu verificar. Se na inicial tá certo. Desencargo de consciência, vou colocar um set buff aqui, que não tenha problema. Eu não tô enxergando nenhum problema, mas vamos ver. A, B, C, D, E. Eu quero buscar o A, foi cadastrado. Que deseja buscar a inicial M. Encontrou igual a 0. Lista aí, tá certo. Vou colocar um scanf aqui só para ele parar. Lá, % D, opa, % C e inicial. Beleza. De novo, né? Ah, foi buscar a inicial M. Ele tá dando algum probleminha aqui, que pra falar bem a verdade pra vocês, eu não sei o que tá acontecendo. Ele apresentou a Maria e a Marta. Não sei, a gente não tá acessando nenhuma posição. Ah, não, tá certo. Bem, se alguém tá com o CodeBlocks aberto, se é que vocês não estão com o programa ainda, vou pedir um favor para vocês. Eu vou colocar para vocês. Você tá acompanhando, Guilherme, na mesma codificação ou não? Sem problema, não, sem problema. Eu vou só pedir um favor para vocês, e vocês até me lembram na semana que vem. Eu vou colocar no Moodle, depois façam um teste para verificar se está dando algum problema para vocês, porque hoje o CodeBlocks tá dando uma trollada em mim, não sei o que está acontecendo. Não estava considerando o espaço, mas enfim, ele está funcionando e depois eu dou até uma verificada. Se vocês me derem um retorno depois que o problema persiste, é porque tem alguma coisa, mas eu não estou enxergando nada de errado, não estou identificando. O printf está correto. Nesse caso, né, a igualdade pode ser feita com igual, porque a gente está considerando apenas caractere. Enfim, por isso dou uma verificada. E eu tinha programado, pessoal, já terminou, né, de entrar em estruturas com vocês, mas eu acho que vou deixar para semana que vem para não ficar cansativo, porque na semana passada já foi, né? São as structs, a gente consegue fazer junção de dados numa única estrutura, mas enfim, a gente deixa para semana que vem. Até aqui, alguma dúvida? Como é que tá o projeto de vocês também? Tranquilo? Tá caminhando, Joyce, tá caminhando. Ai, que bom, que bom. Deixa eu colocar para